church. Boa tarde, igreja. It's afternoon, almost 12:30. Estamos quase a 12h30. Okay. I'm Martha Mutindi. Ela é Marta Mutindi. Okay, I'm very happy to be here today Está muito feliz de estar aqui hoje, to stand before my leaders, my directors, a estar em frente aos diretores, aos líderes, Sister Augusta and Sister Emily. a irmã Augusta e a irmã Emily. When they gave me this task, Quando me deram esta tarefa, I just said I will take, because it's not me who's going to talk. eu disse para mim que eu vou levar esta tarefa porque não serei eu a falar, Because God knows me. porque Deus me conhece. I can't even do anything without Him. Não posso fazer nada sem Ele. So He is going to preach to you Então, Ele vai pregar para vocês this afternoon. esta tarde. So don't fear, you will receive. Each and everyone will go with something. Então, não tenham medo, cada um de vocês sairá daqui com alguma These coisa. leaders are very, very, very powerful. Esses líderes são muito fortes And the message is very powerful. e a mensagem também é muito So forte. please listen so that you can, at least you get something, the love of Jesus. Então, quero pedir que prestem atenção para que vocês possam colher aqui o amor de Deus. Okay, our topic says, O nosso tópico diz: a love that precedes one's choice. o amor que precede nossas escolhas. Our text is 1 John 4, verse 10 to 11. E o nosso verso está em 1 de João 4, versos 10 e 11. May someone read this verse again? Alguém pode ler este verso de novo? And the Lord is saying, herein is love, not that we loved God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Okay. The love which we were singing. O amor que nós estávamos a cantar, Let us pray. vamos orar. Our Heavenly Father, who art above, we come before you this afternoon, dear Lord. We really need your love. Our own love cannot help us to reach anyway. We need your love, Jesus. Come to our rescue and allow us, dear Lord, to take your love, because we can't love with our own love, because it has got condition, but your love is unconditional. Lord, give us your love so that we can love each other. We love one another, and we will not get tired of loving them, even to do extra mile with those unlovable. In Jesus we pray. Amen. Amém. Okay. So, in our introduction, we are giving two church members. Na nossa introdução, deram-nos aqui 2 membros da igreja. Another member, she has got a family member who is not compiling with the health message. Dos membros da igreja tem um parente que não está And a compartilhar ou não está a viver uma vida saudável. And she shared distress caused by a family member who is frequently hospitalized. E ela compartilhou esta experiência deste parente que está sempre hospitalizado, The result of an unhealthy lifestyle, como resultado de uma vida não saudável. despite being warned by physician, Mesmo depois de ter sido the aconselhado por family member médicos ignores the severity of the condition, e o parente sabendo a severidade do seu problema, and he made no effort to change diet or daily routine. e ele não fez nenhum esforço para mudar a dieta ou a rotina diária. The woman decided she should no longer pray for E the esta health. mulher decidiu nunca mais orar por este parente. She even refused to pray, not to give him something, to pray. The prayer Ela negou orar which por este parente, which não dar alguma which coisa. she cannot even pay to pray. A oração que ela nem pode pagar. And the other one, there were two. The other one decided. Eram 2, a segunda decidiu. The second church member suggested that if one claims God's promise in prayer for another, it must be for the right reason. O segundo membro da igreja sugeriu que se nós
reivindicarmos as promessas de Deus em oração para o outro deve ser pelo motivo certo. We see here God is giving us a clue. Nós vemos aqui que Deus está nos dando uma pista. There are some other people whom you cannot even love. It's very hard to love them. Há algumas pessoas que é nos difícil amá-las. You just pray for them. You claim God's promises for them. O que temos que fazer é reivindicarmos as promessas de Deus e orarmos por essas It's pessoas. the only thing which you can help us to love each other. É o que pode nos ajudar a nos amarmos uns aos outros. Why is it so much easier to judge people rather than to love them and pray for them despite their behavior? Por que nos é mais fácil julgar as pessoas do que orarmos por elas, apesar do seu comportamento? What advice can you give to such a person? Que conselho nós podemos dar a estes dois membros da igreja? Each and everyone have got their own decision. Cada um de nós tem a sua decisão. Well, some of the people they say God, each man for himself and God for us all. Alguns dizem, cada homem por si e Deus por todos. Can we do that? Nós fazemos isso? We must claim the promises of God. Nós devemos reivindicar as promessas de Deus. Until that person, the Holy Spirit is the only one who can convert a person. O Espírito Santo é a única pessoa que pode converter And alguém. we do our own part. Nós fazemos a nossa parte Our part is to claim the promises of God. e a nossa parte é reivindicarmos as promessas de Deus. And God will help us with the Holy Spirit. E Deus vai nos ajudar com o And the Espírito Holy Spirit will Santo. convince us E o Espírito Santo vai nos to convencer, know the bad things and the wrong things and you be converted. It's vai the nos Spirit convencer a way. sabermos as coisas negativas e as coisas certas. Okay, for the sake of time, I will not take all the things which I wanted to take. Por causa do tempo, não vou aqui apresentar tudo que eu tinha. Let's go also the love that went before Rahab's life choice. Vamos ao tópico, o amor que precedeu o exemplo de Rahab. The story of Rahab is a beautiful example of God's grace and love initiating a relationship. A história de Rahab é um belo exemplo da graça e do amor de Deus, que iniciou um relacionamento entre eles. Although scholars debate whether Rahab was a prostitute or innkeeper, one fact they all agree upon is that she was a pagan woman who lived among people worshipping idols. Embora os estudiosos discutiam se Rahab era uma prostituta ou uma dona de uma posada ou uma pensão, um fato com o qual todos concordamos é que ela era uma mulher pagã que vivia entre pessoas que adoravam ídolos. But God did not look at her background or beliefs. Mas Deus não olhou para o seu passado e as suas crenças. He did not look at her choice of profession. Ele não olhou para a sua escolha de profissão. He loved her because she was his creation. Ele amou a ela porque era a sua criação. And he wanted to save her. E ele queria salvar a ela. That's the love God is showing us. Será que o amor que Deus está a nos mostrar? God loves us and he wants us to be saved. Deus nos ama e quer que nós sejamos salvos. So we need to love one another. Então nós devemos amar uns aos So outros. that all of us will go home. Para que todos nós possamos ir para casa. Can we read Ephesians 2 verse 8? Podemos ler o livro de Efésios 2, versos 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Friends, here is the truth of God's character. Amigos, podemos ver aqui a verdade sobre o caráter de Deus. Before we chose him, he chose us. Antes de nós o escolhermos, Ele nos escolheu. He initiates conduct. Ele iniciou o primeiro contato. He opens the dialogue with us. Ele abriu o diálogo conosco. God is relational, and he will do all he can to restore the broken relationship with the fallen humanity. Deus é relacional e fará tudo o que puder para restaurar o relacionamento com a humanidade. His love precedes our choices, O seu amor precede as nossas escolhas, decisions,
decisões and lifestyle. e o nosso estilo de vida. Let us also read. I will continue to read because those verses are very powerful. Eu vou continuar a ler porque estes versos são muito fortes. Joshua 2, verse 10 and 11. Josué 2, versos 10 e 11. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did unto the two kings of the Amorites that were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, when you utterly destroyed. And as soon as we heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Okay. Rahab shared what she heard on 2 separate occasions about their God's miracles and power. Rahab compartilhou o que ouviu em duas ocasiões distintas sobre os milagres e o poder de Deus. Because of the nature of work, Rahab would have encountered people coming in and out of the city, bringing with them countless stories from far and near. Por causa da natureza do seu trabalho, Rahab estava sempre em contato com pessoas que entravam e saíam da cidade e traziam consigo inúmeras histórias de longe e de perto. So what caused her to believe some accounts and not others? O que levou Rahab a acreditar em alguns relatos e não em outros? As I said, Como eu disse, the Holy Spirit was already working on Rahab's heart even before she heard the report. o Espírito Santo estava a trabalhar na Rahab mesmo antes dos relatos terem sido ditos. Okay. If we read also Titus 3, verse 5, Se lermos o livro de Titus 3, versos 5, let me read it. Deixa He eu ler. saved us. He saved us. ele nos salvou, Not because we are righteous things. não por We- obras de justiças praticadas Not por nós. not because of righteous things we had done, Não por obras de justiça praticadas por nós, but because of his mercy, mas segundo a sua misericórdia. he saved us through the washing of rebirth and renewal of the Holy Spirit. Ele nos salvou mediante regenerador e renovado Espírito Santo. The Spirit had been reaching out to Rahab so that when she heard these miraculous stories, she could believe, she could make the conscientious choice of accepting Yahweh as the true God. O Espírito estava alcançando a Rahab para que quando ouvisse essas histórias milagrosas, ela pudesse crer. Ela poderia fazer a escolha de aceitar o Senhor como o verdadeiro Deus. So we need the Holy Spirit, which we need to pray for the Holy Spirit. Nós precisamos do Espírito Santo e também precisamos de orar para que este Espírito Santo esteja em So nós. that when the word of the Lord is being said here, we will receive the Holy Spirit will work inside us so that we receive Jesus Christ as our personal Savior. Para que quando nós orarmos, este Espírito Santo possa estar em nós e nós possamos receber a Deus como nosso Salvador pessoal. Okay, it's God's grace. Let us hear about God's grace. Vamos agora ouvir sobre a graça de Deus. The grace of God in form of the Holy Spirit precedes human decision. A graça de Deus na forma do Espírito Santo precede as decisões humanas. It goes ahead to work on us to soften the sinful nature and to help us fully know Him. It aims to loosen sin's natural hold, so that we can be more inclined to choose God. Ele segue diante para trabalhar nos corações, suavizar a natureza pecaminosa e nos ajudar a conhecê-lo plenamente. This is love that wants to reconcile us to Him. E este é o amor que quer nos reconciliar com Ele. And so, after being moved by the Holy Spirit, Rahab chose to exclaim, "The Lord your God is God in heaven and above and on the earth below." Após Rahab ser movida pelo Espírito Santo, ela disse:
Porque o Senhor, o Deus de você, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Okay. We can be thankful for God's love towards Rahab Podemos ser gratos pelo amor de Deus por Rahab, because his love is the same for us. For us. porque o seu amor é o mesmo para conosco. Without excusing her sins, his love found a way for a sinful woman to be delivered from the penalty of death. Sem revelar seus pecados, seu amor encontrou uma maneira para que uma mulher pecadora fosse liberta. Rahab was transferred from a house of shame to a hall of fame because of the prevenient grace of God. A Rahab foi transferida de uma casa de vergonha para o corredor da fama por causa da graça preveniente de Deus. Jesus went to the poor, Jesus foi aos pobres, the needy, os necessitados, the widows, as viúvas, the sick, and healed them and saved them, os doentes. Ele curou e os serviu, regardless of their life choices. independentemente das suas escolhas. Jesus defended the woman who committed adultery to her accusers, despite her sinful nature and lifestyle. Jesus defendeu a mulher adúltera apesar da sua escolha e da sua natureza pecaminosa. He sees us for what we can be, and not who we currently are. Deus nos vê pelo que nós somos, pelo que Ele vê e não pelo que nós somos. In turn, he is calling us to extend a love that precedes others' action and reaction, a love that knows no boundaries, a love that dare to go even to places where it is not wanted. E Ele está chamando para ofertar o amor que precede as ações e reações dos outros. Um amor que não conhece fronteiras e um amor que ousa ir até onde não é desejado. In Christ's model of love, we also see repentance. Paul asks us, do you show content for the riches of his kindness? No modelo do amor de Cristo, vemos também o arrependimento. E Paulo pergunta: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. Romans 2, verse 4. God is loving kindness leads us to repentance, and when empowered by God's Spirit, we receive his traits of kindness, patience, forbearance, and we can also lead others to Jesus for repentance. O relato de Paulo está no livro de Romanos 2, verso 4, e a benignidade de Deus nos leva ao arrependimento e, quando fortalecidos pelo Espírito de Deus, recebemos seus traços de bondade, paciência e tolerância, e também podemos levar outros a Jesus para se arrependerem. The question arises, E uma pergunta surge: why is it so much easier to judge people rather than to love them, despite their behavior? por que é mais fácil julgarmos as pessoas do que amá-las, independentemente da sua natureza? As Christians, we believe to have the truth. We can sometimes be blinded by our sinful nature. Como cristãos, acreditamos ter a verdade e às vezes podemos ficar cegos por nossa natureza pecaminosa. At times, we may even feel more spiritual than others. We do not share our beliefs, but we must remember that whoever claims to live in him must live as Jesus did. E às vezes podemos até nos sentir que somos mais espirituais do que os outros e falhamos em compartilhar as nossas crenças. Mas devemos lembrar que quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Let us redefine the term sinner. Vamos redefinir o termo pecador. Social scientists believe that humans are judgmental because it creates a sense of safety and comfort in their lives. Os cientistas acham ou acreditam que os humanos julgam porque isso
criam uma sensação de segurança e conforto em suas vidas. If one person views himself or herself as better than another in a situation, that individual gains a sense of validation while reducing the feeling of inferiority and unworthiness. Se uma pessoa vê que é melhor que a outra em uma situação, esse indivíduo ganha um senso de validação enquanto reduz os sentimentos de inferioridade e indignidade. Being judgmental is our desire to be better than others, Ser crítico é o nosso desejo de sermos melhor que os outros, to feel we are more valuable and accomplished. de nos sentirmos mais valiosos e realizados. The biblical view of judging others can be defined as our sinful nature working. E a visão bíblica de nós julgarmos os outros, na Bíblia, significa a nossa natureza pecaminosa operando. Our society are structured in ways where competition is celebrated and judge individuals either as successful, as failures as well. Nossa sociedade está estruturada de forma a celebrar a competição, julgando os indivíduos como bem-sucedidos ou fracassados. If one individual is better than another at something, society sets him as above others and rewards these behaviors. Se um indivíduo é melhor do que o outro, a sociedade olha esta pessoa ou coloca esta pessoa acima dos outros e recompensa esses comportamentos. James writes about this problem. E Tiago escreveu sobre estes problemas. Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com críticos erros? Rebuke by revealing the active participation in prejudice, favoritism, and bias. Ele continua a sua repreensão revelando a participação ativa no preconceito, favoritismo e parcialidade. They may not have realized it, but they had judged others based on appearance and other factors. E eles podem não ter percebido, mas julgam as pessoas de acordo com a sua aparência e outros fatores. We may not like to admit it, but partiality or prejudice continues to exist today. Podemos não querer acreditar, mas a parcialidade e o preconceito ainda existem hoje. Even within church walls. Mesmo dentro da igreja. Have we not assumed and judged someone based solely on our perception of them? Não assumimos e julgamos alguém apenas pela nossa percepção? By the color of the skin, pela cor da sua pele, their ethnicity, pela sua etnicidade, their class, a sua classe, or simply their outward appearance. e talvez a sua a aparência de fora. If they look like us Se eles se parecem conosco and behave the way we expect them to e se behave, comportam de maneira que nós esperamos que elas se comportem, they are welcomed with open arms. eles são bem-vindos de braços abertos. If they are considered inferior Se eles são considerados inferiores or different from us, ou diferentes de nós, they are let in. They are let in eles não são deixados entrar ou não são bem-vindos. because we are Christian after all. Porque nós somos cristãos, entre aspas. But they are kept at a distance. Mas eles são mantidos à distância. Sit there. Senta ali. Okay, welcome, sit there. Bem-vindo, bem-vindo, mas senta ali. We are doing this even as Christians. Nós, os cristãos, também estamos a fazer isso. Welcome, come and sit here. Bem-vindo, bem-vindo, venha e sente-se aqui. It is happening. Está a acontecer. So if you are one of the people who are doing that, some of them, they even give a name of natural hatred. Se você é uma pessoa como dessas, alguns até aparecem com uma forma simpática. Natural hatred. Hating God's creation, who was created by the image of God. Aparecem Natural hatred. aparecem com um ódio natural para estas criaturas de Deus.
This should humble us when we endeavor to share the love of Christ with those living different lives than ours. Isso nos faz nos separarmos do amor com estas pessoas. We must not judge anyone for their choices or for their lack of understanding. Não podemos julgar as pessoas pelas suas escolhas ou pelo seu entendimento. We must see everyone through the redemptive lens that Christ sees all his children. And we must reach out to them with Christ's love. Nós não devemos julgar as pessoas precedentes do seu passado, mas devemos olhar a elas com o amor de Deus. Let me read my white writing book here, Evangelism. Vamos ler aqui um livro, Evangelism. um livro evangelista, o livro Evangelismo, aliás. Love must be the prevailing element in all our work. O amor deve ser o elemento predominante em todo o nosso trabalho. In the representation of others who do not believe as we do. Na apresentação a outros que não creem como nós. Every speaker must guard against making statements that will appear severe and like judging. Todo o que fala se deve precaver contra a fazer declarações que parecem severas e como juízo. Present the truth and let the truth, the Holy Spirit of God, act as a reprover, as a judge, but let not your words bruise and wound the soul. Apresentai a verdade e deixai que ela, o Espírito de Deus, atue como renovador, um juízo, não magoe, porém, nem firam as vossas palavras. Family of God. Família de Deus. Turn in your Bible to 1 John verse 4. Verse Vamos 4. abrir as nossas Bíblias no livro de Our 1 João leading 4, leading verso 10 verse. e Our 11. leading É o verse. nosso verso-chave. And follow along as I read verse 10. E acompanhe enquanto eu leio o versículo 10. This is love. Nisto consiste o amor. Not that, this is love. Nisto consiste o amor. Not that we love God, Não em que nós tenhamos amado a Deus, but that he loved us mas em que Ele nos amou and sent his son as an atoning sacrifice for our sins. e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. We see in verse 10 that God loved us first. Vemos aqui no verso 10 que Deus nos amou primeiro. He loves us even when we are unlovable. Ele nos amou mesmo quando nós não éramos dignos. And he continues to love us. E Ele continua a nos amar. Now let's move to but how and what does it mean in practice? Let's admit for a minute that it is easy to love those who want to love. Mas o que isso significa na prática? Vamos admitir por um minuto que é fácil amar aqueles que queremos amar. It's effortless to love people who are easy to love. É fácil amar as pessoas que são fáceis de amar. Jesus knew this and he mentioned that even gentiles love those who love them. Jesus sabia disso e mencionou que os gentios amavam aqueles que eles queriam amar. But to love the way Jesus loves is something much more challenging. Mas amar como Deus ou como Jesus nos amou é mais desafiador. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem That vocês. you may be sons of your Father in heaven. Para que vocês sejam filhos do vosso Pai no céu. He caused his sun to rise on the evil and the good, and he sends rain on the righteous and the unrighteous. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons e vir chuvas sobre os justos e injustos. Okay. To love like God is to love those who don't make it easy for us to love them. Amar a Deus é amar aqueles que não nos facilitam a amá-los. He asks us to love people who are different from us.
Ele nos pede para amarmos as pessoas que são diferentes de nós. People who think and behave different from us. As pessoas que pensam e se comportam diferentes de nós. We are not saying that one cannot have a boundary when dealing with difficult or toxic people. Não estamos a dizer que não podemos ter limites ou fronteiras quando estamos a falar com as pessoas. Because having boundaries creates healthy relationship. Porque But criar limites, porque ter limites ajuda a criar relacionamentos saudáveis. we are referring to Christians who give up too easily because of differences. Mas nós estamos aqui a referir de cristãos que desistem facilmente por causa das diferenças. If God gave up so easily on us, Se Deus tivesse desistido de nós tão facilmente, we wouldn't be who we are today. não seríamos o que somos hoje. Loving those different from us is not easy. Amar aqueles que são diferentes de nós não é fácil. And we cannot love well through our own effort. E não podemos amar corretamente pelos nossos esforços. Only through God's grace can we love the way God loves. Mas somente pela graça de Deus podemos amar da maneira que Deus amou. It is the lifetime work of sanctification. É o trabalho vitalício da santificação. The Holy Spirit helps remove our pride and replace it with a forgiving, kind, and patient heart. O Espírito Santo nos ajuda a remover o nosso orgulho e substitui por um coração misericordioso, paciente e bondoso. The Holy Spirit helps us heal our past hearts so that we can love others in the way that we have been loved by God. O Espírito Santo nos ajuda a curar as nossas mágoas para que nós possamos amar aos outros da mesma forma que Deus nos amou. Rahab, who experienced salvation from God, did not allow the opportunity to be missed to Savior. Rahab, que experimentou a salvação de Deus, não deixou escapar a oportunidade de salvar a sua família. Her trust and love in God meant that she loved and cared for the salvation of others. Sua confiança e amor por Deus mostrava que ela amava e cuidava da salvação dos outros. How can we Christians enjoy your salvation without being deeply concerned about the condition of others? Como nós cristãos podemos desfrutar da nossa salvação sem estarmos profundamente preocupados com a condição dos outros? Rahab pleaded for the protection of her loved ones. Rahab pediu ou implorou pela proteção dos seus queridos. So Christian followers should concern themselves with the salvation of others. Os seguidores de Cristo também devem estar preocupados com a salvação dos outros. Loving difficult people. We all have found it difficult to love certain people or to love them during certain circumstances. Todos nós achamos difícil amar certas pessoas em certas circunstâncias. One young woman, Sherry, Uma jovem chamada Cheryl, these are two girls who were learning at the same school. estas são duas jovens que estavam a estudar na mesma escola. And the other one hated Sherry hated Vicky. A Cheryl odiava a Vicky And she used to lie to her. e gostava de mentir para ela. I'm not going through this. I'm just comparing people. They can hate each other. Estou aqui a comparar pessoas que se podem odiar. It is your own searching your heart, your own searching of your heart. Podemos fazer uma pesquisa nos nossos corações. What God says when someone hates you, O que Deus diz quando você odeia ou quando alguém te odeia? it's very easy. You must love those who hate you. É muito simples. Nós devemos amar aqueles que nos odeiam. And you will find out you can even conquer some challenges. And you will end up friends. E podemos perceber que nós podemos ultrapassar alguns destes obstáculos. How does one love such a person, one who deliberately sabotages another person's life
we must plead for God's love to flow through us, preceding the choices others make. Como é que nós podemos amar alguém que sabota a nossa vida? Devemos implorar para que para que o amor de Deus flua por meio de nós, precedendo as escolhas que os outros fazem. Remember the conversation between two church members? Lembramos da conversa entre os dois membros da igreja, That story which we have started on the introduction. a história que nós começamos na introdução. One could no longer pray for the salvation of a loved one Uma não podia mais orar pela salvação do seu who parente, deliberately choose an unhealthy lifestyle with many hospitalizations. o parente que escolheu um estilo de vida pouco saudável com muitas hospitalizações. The second response that if one claims God's promises in prayer for another, then it must be for the right reason. If we were part of the conversation, how should we respond? O segundo respondeu que se alguém reivindica as promessas de Deus em oração por outro, então deve ser pelo motivo certo. Se fôssemos parte desta conversa, como deveríamos responder? Because Jesus asks us to forgive 7 times 70. Porque Jesus nos pede para perdoar 70 vezes 7. And because he continually pursues us, it is our privilege and duty to forgive others and to pursue them in the same manner. E porque Ele continuamente nos busca, é nosso privilégio e dever perdoar os outros e buscá-los da mesma maneira. Sometimes prayer is not enough. Às vezes a oração não é suficiente. Sometimes we need to go meet people where they are and journey with them. Às vezes precisamos encontrar as pessoas onde elas estão e caminhar com elas. To be like Jesus, we must proceed with love, grace, kindness, and patience, even before others have made the right choices. Para sermos como Jesus, devemos proceder com amor, graça, bondade e paciência, mesmo que os outros tenham feito as escolhas certas. God calls us to life of love that is deeper than human feelings or emotions. Deus nos chama para uma vida de amor que é mais profunda do que sentimentos ou emoções humanas. Love is commitment, O amor é um compromisso, a thoughtful decision uma decisão ponderada to serve God and our neighbors. para servirmos a Deus e aos nossos vizinhos. This kind of love compels us to work for the well-being of all people. E esse tipo de amor nos compete a trabalhar pelo bem de todas as pessoas. Those whom we find it easy to love and those whom we find it difficult to love. Aquelas que achamos que são difíceis de amar e aquelas que achamos que são fáceis de amar. What is the work of love you need to do in your life today? Qual é o trabalho ou qual é a obra de amor que você precisa fazer em sua vida hoje? You want to love those who love you only? Queres amar só aqueles que amam a si What about the unlovable? e aqueles que são difíceis de amar? We have learned that it's the Holy Spirit who can convince a person to be converted. Nós dissemos que o Espírito Santo é que pode convencer uma pessoa a se converter. If unhealed wounds plague your relationships, Se feridas não curadas atormentam seus relacionamentos, Jesus calls you this morning, Jesus te chama this esta manhã, afternoon, this afternoon, esta tarde, Jesus te chama esta tarde to seek each other para procurarmos uns aos outros, out and find healing, to seek each other out and find healing. para procurarmos uns aos outros para a cura. If unresolved conflicts, they threaten your interaction. Se seus conflitos não resolvidos ameaçam a sua interação com Jesus, Jesus calls you to work on them and restore your relationships. Jesus te chama
a trabalhar nelas e restaurar o seu relacionamento. If you are struggling to interact or work with a colleague, Se está lutando para interagir e trabalhar com um colega, Jesus calls you to take initiative to do whatever is necessary. Jesus te chama para tomar a iniciativa e fazer o que é necessário. If you hold grudges or resentment towards others, Se guardas rancor ou ressentimentos para com os outros, Jesus calls you to confess. Jesus te chama a confessar. Accept each other as you are, as they are. Aceita um ao outro assim como vocês são. Jesus calls you to see them differently, Jesus nos chama para vermos essas pessoas diferentes. to see them as he sees you with his grace and mercy, and to humble yourself. Para vê-las como ele vê a si e com a sua graça, misericórdia, para proceder com humildade. If you, like me, Se você, como eu, if you are ready to make a decision se você está pronto para fazer uma decisão, to love the unlovable, para amar os difíceis de amar, to forgive each other, de nos perdoarmos uns aos outros, to love each other unconditionally, de amarmos uns aos outros incondicionalmente, if there are some other people who wants to love the unlovable, to take the love of God, to love his people, se may há you, alguns que querem amar os não difíceis e mostrar o amor de Deus, may you stand with me today, now, in the podem se afternoon, levantar comigo agora, so that God will give us his love, para que Deus possa nos dar o seu amor. the love of God which can help us to be O amor de Deus que pode nos what he ajudar wants us to be, a sermos o que Ele quer que sejamos. to love each other. De amarmos uns aos outros. May God be with us. We want to call our elder, or if there is pastor here, Queremos chamar um ancião, ou se tem um pastor aqui, our elder Calivete, for him to come and pray for us. um ancião canivete para vir orar por nós. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador e nosso Mantenedor, diante de Ti estão mulheres, Tuas filhas, que trouxeste à existência com um propósito. Primeiro, de procriação. Segundo, Senhor, de converter o mundo a Ti. Mas sabemos que elas têm desafios, têm limitações, têm suas dificuldades como humanas e têm dificuldades como seres que vivem neste mundo inclinado ao mal e ao pecado. Mas o Senhor não só cria, o Senhor transforma. Por isso nós queremos entregá-las nas Tuas mãos para, como um bom oleiro, o Senhor possa quebrá-las como um vaso em Tuas mãos e refazê-las para a Tua honra e glória e para o bem da Tua igreja. Senhor Deus, transforme cada mulher aqui presente. Transforme, Senhor, cada serva Tua em uma obreira evangélica neste mundo que precisa da verdade. Que elas sejam obreiras e missionárias nos seus próprios lares. Que elas sejam, Senhor, missionárias para os seus esposos, aquelas que têm esposos ainda por se converter. Que sejam obreiras, Senhor, ministradoras da palavra para os seus filhos. Que no fim elas possam Te entregar a herança sua, que são seus filhos. Senhor, conduz a Tua igreja à missão de proclamarmos o Evangelho com intrepidez, porque nós reconhecemos que o fim está às portas deste mundo e o Senhor caminha. Quase que podemos ouvir os Teus passos. Nos prepara como um povo. Capacita a Tua igreja, Senhor, a se erguer e a pregar sem medo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.